Pessoal, hoje nós estaremos meditando a respeito de integridade. Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses capítulo 2, no verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Esse texto, ele fala para nós que nós somos o quê? Filhos de Deus, e que como filho de Deus nós devemos ser inculpáveis, mesmo estando presente numa sociedade corrupta. A igreja ela é muito mais que uma organização, ela é o corpo vivo de Cristo. Podemos dizer que a igreja são os olhos, são os ouvidos, as mãos de Jesus. Homens, mulheres, jovens que representam Cristo. Isso requer responsabilidades de cada um de nós, para que a sociedade possa notar a igreja, as pessoas, que compõem a igreja como representantes de Cristo. Nós precisamos ter responsabilidades ao fazer isso. E uma qualidade que é essencial é a integridade. E esse texto fala dessa integridade. Ele diz que nós devemos ser o quê? Inculpáveis. Quando ele fala que nós devemos ser inculpáveis, ele está falando do nosso caráter, de sermos pessoas sinceras. Integridade tem a ver com inteireza. Então aqui nós já podemos entender que não dá para ser um cristão pela metade. Se queremos fazer notório para a sociedade o cristianismo, o evangelho de Cristo, não dá para sermos crentes parciais. A integridade, ela requer de nós uma inteireza. E o texto, ele deixa bem claro isso. Cristo, o propósito lá no Novo Testamento é que o propósito dele para as nossas vidas é que sejamos sal e luz. Infelizmente, muitas vezes nós deixamos de ser sal e luz. Muitas vezes nós nos amoldamos ao que a sociedade impõe, às vezes, sobre nós. Nós acabamos permitindo que as ideias estejam sendo, as ideias culturais, elas estejam entrando e mudando a igreja, e não a igreja tendo essa influência. Por isso esse texto exorta sobre essa inteireza, sobre essa entrega total ao Senhor Jesus. Na parte B do versículo, ele diz que nós precisamos resplandecer como luzeiros no mundo. Então a igreja, ela é o quê? Ela é o farol que vai levar essa diferença, vai mudar a forma das pessoas pensarem e de verem o evangelho, de verem Cristo e de verem a Deus. John Stott, em um dos seus escritos, ele diz que a igreja, ela vai muitas vezes contra a cultura do mundo, quando esta traz para nós princípios que não estão de acordo com a palavra. E o próprio Novo Testamento, ele mostra um Jesus que foi o quê? Revolucionário. Em relação à cultura daquela época, muitas coisas, Jesus, ele se mostrou diferente dos conceitos. Um exemplo é a valorização que ele deu para a mulher. Jesus, ele sentou ali com a mulher samaritana, ele esteve ali com a prostituta, manifestando ali o seu perdão, estendendo a ela o perdão, a graça. Então são questões que são culturais e que Jesus, ele de alguma forma, ele veio mostrando que o evangelho, ele bate de frente com algumas questões. E a igreja, se ela quer fazer diferença, se ela quer de fato ser como esse texto fala, como luzeiros, Luzeiros são o quê? São as estrelas. Quando a gente pensa no universo, que quando você olha para o céu à noite, principalmente quando você tem a oportunidade de estar na zona rural, sem a influência da luz elétrica da cidade, você vê mais nítido ainda o ponto no céu de cada estrela brilhando. Então, esse é o papel da igreja. E nós devemos pedir ao Senhor a cada dia para que nós tenhamos esse desejo de fato, brilhar, resplandecer no mundo. Mesmo que isso às vezes custe sacrifícios na minha e na sua vida.
mas isso vai redundar em bênçãos para a eternidade. Então, meu desejo é esse. Eu tenho pedido ao seu Senhor para que a cada dia Ele me faça mais parecida com Ele, que Ele me ensine a amar. Esse é o nosso papel enquanto igreja, revelar o amor de Deus, a misericórdia, o perdão, a graça dEle, e que você também possa fazer essa oração. E a minha pergunta é, Meire, eu tenho aproveitado as oportunidades para ser sal e luz e tenho vivido isso de forma íntegra? Que nós possamos refletir sobre isso e buscar a direção de Deus, para que sejamos irrepreensíveis e inculpáveis, como diz esse texto. Amém? Deus abençoe você.